Em alguns instantes, o Arnaldo vai colocar a minha palestra. E ele ficou chateado comigo, pô, você só mandou a palestra hoje. Eu falei assim, porque eu acabei hoje. Todo mundo que é professor e que faz outras coisas além de dar aula sabe a dificuldade que é. Então eu acabei hoje de manhã, revisei e já catei um erro. Só que eu não vou falar qual é o erro para não ficar mal na fita, tá? Mas, alguém já ouviu falar desse termo? Jogos prospectivos? Levanta a mão se alguém já ouviu falar. Ninguém já ouviu falar. Alguém ficou curioso com esse termo? Todo mundo. Olha que responsabilidade. Eu tô ferrado. Arnaldo, esse é o momento que vocês colocam minha palestra, assim. Que a gente já... né? A culpa é minha, porque eu atrasei a palestra. Tá vendo? Isso chama karma. Bom, eu não vou começar dando spoiler, e aí para fazer uma encheção de linguiça que ele já me sinalizou para fazer, eu odeio falar sobre mim na palestra, porque eu aprendi um negócio interessante, que é o seguinte: ninguém se importa com você até as pessoas entenderem como o seu conteúdo pode impactar na vida delas. Eu acho isso maravilhoso, não é verdade? Para e pensa. Hoje em dia que a gente está tão sobrecarregado de tecnologia, informação pra caramba, muito ruído, esse processo de aceleração, muitas vezes sobrecarga cognitiva, a gente se importar hoje com as pessoas é muito difícil. E a gente brigar com a atenção, com a dancinha do TikTok, um monte de board game, é muito mais difícil ainda, né? Então, mas, de qualquer forma, eu sou um cara que já há algum tempo... já entrou minha palestra. É ali mesmo? Né? Vai ter tem dos dois lados. Então, vou tentar ficar no meio para não atrapalhar a visão de todo mundo. Porque essa cadeira meio que... Vou fazer o seguinte, vou esperar o staff não, vou puxar para cá, que aí não atrapalha ninguém. Se em algum momento eu cansar, eu sento, tá? Bom, jogos prospectivos, vocês provavelmente não ouviram falar desse termo, porque meio que ele ainda está em disputa. É um termo que ainda está sendo cunhado. E em português ele não existia até eu começar a estudá-lo em 2024. Então meio que esse nome existe porque eu estou dizendo que ele deve ser assim, tá? Eu vou começar tentando atrair a atenção de vocês com essa notícia, tá? Primeiro churrasco comunitário carioca com todos os alimentos criados em laboratório. É uma notícia de 2035. Mentira, 2042. A medida social do governo Pai Júnior, de 2035, junta comunidades cariocas num grande churrasco comunitário. A novidade desse ano é que todos os produtos foram criados em laboratórios comunitários que sintetizaram a carne, a farofa, o feijão, o arroz, a cerveja, e com a quebra das patentes, toda a população pode usar os laboratórios para criar seu próprio alimento. Beleza? Que afetos essa notícia causa? Estranheza? Levanta a mão. Descrença? Levanta a mão. Surpresa? Vocês riram dela de algum nível? Tá. Tem alguma coisa que chama muita atenção? Tenta gritar aí, porque vai ser difícil com barulho. Governo Pai Júnior, quebra de patente, o que mais? Mais alguma coisa chama atenção e salta aos olhos? A população criar a própria comida. Assim, tem muitas camadas de significado e mensagens nessa notícia, certo? O churrasco é carioca, obviamente. Desculpa aí, chora sulistas, porque choras, né? Mas, de qualquer jeito, o que essa notícia significa? Uma das mensagens que ela passa? O fim da fome, tá? Que a gente sabe que de tempos em tempos a gente volta para o mapa da fome, dependendo de quem governa, mas com isso aqui a gente meio que resolve esse problema, tá? Outra notícia, que não era para ter, esse foi o erro que eu cometi. É difícil imaginar que hoje, há 50 anos, as pessoas comiam animais. Essa notícia é de 2053. Hoje, a maioria das pessoas considera isso uma ideia horrível, se não imoral. Os alunos que vão para a escola agora têm aulas de produção de alimentos,
principalmente quando os recursos são necessários, quantos recursos são necessários para criar animais para alimentação. Esses fatos, juntamente com um forte impulso ético de ambientalistas, filósofos, líderes religiosos, convenceram as pessoas a adotar uma dieta totalmente baseada em vegetais. O efeito tem sido permitir que mais pessoas tenham uma dieta balanceada, especialmente devido aos avanços da hidroponia e dos alimentos sintéticos. Historiadores apontam esses desdobramentos, refletindo uma mudança similar ao hábito de parar de fumar no século XX e a abolição da escravatura no século XVIII e XIX. Estranheza? Levanta a mão. Surpresa? Esperança? Tá. Mais ou menos. O que chama muita atenção nessa notícia? De 2053. Nada? Sintético dá um desconfortozinho? Na mão de todos, tá, Mais alguma coisa que chama atenção, assim, salta aos olhos? Essa comparação de parar de fumar e parar de comer animais causa uma estranheza também, né? Interessante. Também essa comparação, né? Vejam, ambas as notícias, obviamente, como vocês podem já entenderam, elas não existem, tá? Vou refrasear, elas ainda não existem. Sequer sabemos se elas podem ou não existir. Mas essa é a beleza de trabalhar com futuros, tá? Sempre que a gente vê esse tipo de produção artística, e que também é em algum nível, vocês vão entender, científica, a gente começa a refletir sobre o que chama atenção, o que esse sentimento, o que essa notícia causa de sentimento na gente, se a gente avalia ou não como positiva, negativa, acima de tudo, se esse futuro pode ou se a gente quer que ele aconteça, tá? E aí, quando eu penso sobre futuro, eu lembro do Danielzinho, tá? Que numa daquelas trabalhos de casa da tia de português, todo mundo já fez uma redação que responde a pergunta mais maldosa que você pode fazer para uma criança, que é: o que você vai ser quando crescer? Né? A gente já não sabe, eu tenho 42 anos, eu acho que eu sei o que eu quero ser quando crescer. Mas quando eu tinha 8 anos, eu tinha mais certeza do que eu tenho hoje, e eu queria ser engenheiro de coisas. Engenheiro de coisas... Tem gente que riu, beleza. Engenheiro de coisas é uma profissão que existe? Não, né? É o tipo de coisa que só a criança de 8 anos, né, falaria. Só que eu sou, por formação, designer, tá? Eu não comecei educador. A educação me mordeu igual um bichinho. E aí, eu lembro muito bem que ali, por volta, apesar de ter sido cunhado o termo em 93, eu só comecei a ouvir falar de UX designer mais ou menos ali por volta de 2015, 2012, tá? YouTuber, que é uma profissão hoje consolidada, ela não existia até 2006. O eSports, que é a criança ou adulto que joga videogame profissionalmente e ganha dinheiro, só começou a ser, de fato, visto como uma carreira a partir de 2010. 2010 é logo ali, né, gente? Parece que não. Parece muito tempo, mas não é tanto tempo assim. O TikToker como profissão, 2018, tem menos de 10 anos. Porque essas tecnologias, plataformas, ferramentas, mentalidades, elas não existiam até um determinado momento que elas se fizeram necessárias existir. E aí, a partir do processo de habilitar essas carreiras, elas surgem. Tá? De qualquer forma, essas carreiras e tantas outras, como essas outras que eu juro que eu não inventei, essas carreiras aí, tá? São prospecções, assim como as notícias, de carreiras que podem existir nos próximos anos. Responsável de ética em IA, especialista em interface neural, planejador de adaptação climática, eu não inventei isso. Isso vem de relatórios de pesquisa de diversas empresas que estudam sobre o futuro do trabalho. Independente da carreira existir ou não, se ela vai existir de fato ou não, existem certas competências e habilidades que são necessárias hoje e mais ainda para o futuro, onde essas carreiras podem acontecer, que são coisas como resolução de problemas complexos, pensamento criativo e criatividade. Arnaldo, eu tenho quanto tempo? Não, eu sei que eu estou vendo o tempo, mas quanto tempo eu tenho? Não, eu estou vendo 16, mas quanto tempo eu tenho até o fim? 30? É isso? Você me atrasou, tem que dar um desconto.
3h20. Tá bom, eu não sei quanto é isso, mas vamos correr. 20 minutos, tá bom. Existe, quando a gente também pensa no futuro, quando a gente não é letrado em futuros, pega essa palavra, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, é um mal-estar quando a gente pensa muitas vezes no futuro. Porque a gente está vivendo um tempo onde a gente sabe e ouve coisas como ansiedade climática, né? O doom scrolling, que entra na rede social, hoje é pior do que você ler aqueles jornais, tipo Meia Hora lá no Rio, ou tipo Cidade Alerta. É pior hoje em dia você entrar no TikTok ou no Instagram, porque toda hora é um evento histórico novo. Né? E geralmente ele não é bom. É uma guerra, é um incêndio, é alguém que morreu e não devia ter morrido, enfim. A gente tem esse fear of missing out, né? Essa necessidade de estar sempre participando, o que faz com que a gente viva um mundo que é extremamente acelerado, onde ninguém espera, muitas vezes, a gente sequer terminar de falar ou processar aquelas informações. E isso, muitas vezes, quando a gente também olha para o futuro de uma perspectiva da nossa percepção de experiência e de realidade, a gente muitas vezes vai achar culpados para essas transformações e criminalizá-las. Só para vocês terem uma ideia, no processo de fazer essa palestra, eu fui estudar um pouquinho sobre esse processo histórico de culpar o outro, porque eu sou game designer também, que é outra das coisas que eu não consigo explicar para a minha família, no churrasco de domingo. O não sintético, o que ainda faz carne, tá? Lá em 370 a.C., o Platão ele já reclamava que a escrita ia destruir a memória dos jovens. Corta para 1950, o problema é HQ. Corta para hoje em dia, é o excesso de tela, que ninguém está dizendo que não é, mas criminalizam, quando na verdade deveria existir um processo de letramento digital mais qualificado, tá? Já criminalizaram e ainda criminalizam jogos, estão tentando criminalizar a IA. O problema é sempre o outro. E o spoiler é que a gente já sabe, é que assim, esses vilões eles permanecem. Eles permanecem, em algum momento eles passam a ser o padrão de realidade. Né? Hoje em dia a gente não consegue mais imaginar a nossa realidade sem essas mídias e ferramentas. Tá? E aí que entra a beleza dos estudos de futuros, ou letramento em futuros, como outros teóricos falam. Enquanto campo de conhecimento, os estudos de futuro é uma mistura de abordagem artística, científica, com ênfase na imaginação e na criatividade, na criação de diferentes futuros possíveis. Tá? Essa é a definição formal da Federação Mundial de Estudos Futuros. Eu gosto muito de uma outra frase, de um outro futurista, e esse é o termo, de uma profissão que também parece inventada, mas eu juro que não é. Outra que eu também não consigo explicar para a minha família, que eu sou futurista, ludólogo, vai somando um bando de termos esquisito. Mas essa frase do Jim Daytor eu acho maravilhosa. Toda proposição útil sobre o futuro deve, à primeira vista, parecer ridícula. Tipo, como assim parar de comer animais tem a mesma equivalência de parar de fumar? Como assim no futuro vai existir uma quebra de patentes? Isso é um absurdo. Sim, porque toda proposição útil, tudo que a gente chama de realidade hoje em dia, em algum momento foi a proposição ridícula de alguém, algum grupo, algum contexto. Em algum momento, e aí não interpretem errado o que eu vou falar, em algum momento alguém proferiu o futuro absurdo onde as mulheres deveriam ter mais direito a votos, sabe? Ou direitos, ponto. Hoje a gente discute uma série de pautas sociais que estão aí efervescendo na sociedade, mas em algum momento elas eram propostas ridículas de um grupo muitas vezes politicamente minorizado. A própria abolição da escravatura foi uma proposta ridícula. Alguém sonhou esse futuro. Alguém começou a verbalizar esse futuro. E no processo de começar a verbalizar, a gente começa a tangibilizar, visualizar, estrategizar para que o futuro aconteça ou não. Faz sentido o que eu falei? Tudo bem até aqui? Tranquilo. Daniel, você é futurista. O que o futurista faz, então, para fazer essas propostas ridículas? Bom, a gente começa com o nosso ingrediente mais básico, que a gente chama dentro do campo de sinais fracos. Sinal fraco é qualquer pista de como o futuro pode ser. São coisas que estão acontecendo agora que não necessariamente indicam certeza de que aquilo vai se tornar a nossa realidade. Mas são, como eu gosto de falar, bolhas de futuro acontecendo no presente. Vou dar um exemplo, que já está até um aí na imagem.
você já tem uma tribo de bonobos, por exemplo, que tem uma espécie de comunicação e sintaxe, onde eles se comunicam que é tão refinada quanto, por exemplo, a comunicação humana. Outro sinal de futuro, já que eu sou ludólogo e futurista, estudo jogos, criatividade, inovação e futuros, a segunda biblioteca com maior conhecimento acumulado e organizado do mundo é a WoWiki. A primeira é a Wikipedia. E ela é feita completamente voluntariamente sobre um mundo de fantasia que não existe. Não existe. O que é existir? O que é a realidade? O Foldit é um jogo que foi criado já em 2009, já tem quase 20 anos de existência. Ele basicamente era um jogo de aprendizagem, onde as pessoas manipulavam essas estruturas enzimáticas e brincavam meio que de médico, né? Para tentar entender, por exemplo, certas doenças e tal. E existia uma doença muito similar à AIDS, que impactava um grupo de macacos, que os jogadores de videogame, brincando com o Foldit, resolveram esse mistério que já perdurava em 10 anos, em 4 semanas. E a partir da manipulação dessas estruturas, os médicos conseguiram, por exemplo, produzir vacinas para essa doença. Jogo. O Adam, que é uma criança autista, hoje em dia ele nem é mais tão criança, né? Na época que saiu o Pokémon, autista com dificuldade de socialização e que já não saía de casa há uns 4 anos, o Pokémon GO fez com que ele saísse de casa para poder capturar os Pokémons, porque essa é a mecânica do jogo. Então o jogo fez com que o Adam ultrapassasse os limites dele, né? Existem jogos de realidade virtual, por exemplo, para projetos de saúde, como por exemplo a aplicação de vacinas, onde crianças que têm medo patológico de vacinas conseguem tomar a injeção porque elas estão imersas numa narrativa ficcional interativa e onde a picada da injeção ela faz parte dessa narrativa do jogo e elas esquecem do medo, da dor. Novamente, os jogos eles têm a capacidade de transcender as pessoas. A Shirley, com mais de 90 anos, ela joga Skyrim e tinha, porque ela encerrou o canal, um canal de mais de 1 milhão de fãs, onde ela joga Skyrim e eu mesmo não tenho a menor vocação para jogar, mesmo sendo game designer e teoricamente jovem. Será que os jogos não podem ressignificar o que é ser idoso? Será que os jogos não podem simplificar ou transformar a nossa realidade? E quando a gente pensa em futuros, a gente está olhando para múltiplos futuros. A gente nunca vai falar futuros no singular. A gente sempre vai olhar sobre diversas perspectivas, porque uma mudança pode impactar em cadeia uma série de coisas. A partir dessas múltiplas visões, a gente vai criar cenários. A partir desses cenários, que muitas vezes a gente vai estar olhando para eles em obras de ficção científica, nos livros de RPG que a gente joga, como temáticas dos jogos de tabuleiro que a gente consome ou produz, a gente vai ter na camada mais basilar dele, artefatos, como os jornais que vocês viram. Os artefatos de futuro são os elementos interativos dos estudos de futuro. Quando a gente consegue interagir com artefatos, idealmente aquelas coisas cotidianas e ordinárias, a gente consegue perceber discursos e, a partir desses discursos, começar a fazer perguntas mais qualificadas. Porque quando a gente trabalha com futuros, a gente não quer respostas, a gente não quer saber qual é o futuro certo, a gente quer fazer perguntas melhores para entender e refletir se esse é o tipo de futuro que a gente quer. Parece até uma coisa chamada projeto de vida, que a gente tem que trabalhar nas escolas com os nossos estudantes, né? E aí que entram os jogos prospectivos, que é o meu tema de doutorado. São jogos de aprendizagem projetados para promover o letramento em futuros, muitas vezes ancorados em métodos reais de estudo de futuro e que tem uma coisa que eu defini, né, incerteza como regra, seja um componente ou seja como um elemento que faz parte desse sistema interacional lúdico, tá? E o grande objetivo desses jogos são produzir futuros tangíveis para provocar reflexões sobre o próprio ato de antecipar e isso tudo que eu acabei de falar. A gente quer que esse futuro aconteça? Faz sentido? Se sim, o que a gente precisa começar a fazer agora para daqui a 10, 20, 30 anos a gente ter essa visão completada, né? Ou seja, o objeto epistêmico não é o jogo, mas o futuro. E o jogo ele é o veículo, não o destino. Tá? Eu estou propondo na minha tese, isso aqui é fresquinho, tá? Estou escrevendo a qualificação, isso aí eu literalmente acabei mês passado. Esse é um modelo que eu estou criando para qualquer pessoa que
esteja interessada em produzir seus próprios jogos de aprendizagem de futuros, ou seja, jogos prospectivos, tenha alguma espécie de estrutura para começar a desenhá-los. Então, de forma rápida, a gente tem que ter uma intencionalidade pedagógica, ou seja, o que eu quero dentro dos estudos de futuro, porque é um campo vasto, o que eu quero ensinar? Quero ensinar a prospectar, quero ensinar a criar cenários, quero ensinar a criar artefatos, quero ensinar a reflexão crítica. Qual é o objetivo, a intenção pedagógica? Eu vou depois ancorá-lo, ter alguma ancoragem prospectiva, ou seja, esse jogo vai ter nas suas regras mecânicas algum tipo de método, ferramenta, framework, discurso pedagógico já estabelecido dos estudos de futuro. A gente vai ter uma interação estruturada com a incerteza, onde, como eu falei, pensar em possibilidades é mais importante do que a gente achar um modelo ou uma resposta única. A gente vai tentar tangibilizar um futuro, ou seja, o jogo vai produzir algo, e a gente vai ter uma dimensão reflexiva, onde a gente pensa sobre esse futuro ou sobre o próprio ato de antecipar. E, por fim, que é recomendado, mas não obrigatório, a gente pode ter condições de vitória. Por que eu falo que é opcional? Porque muitos jogos prospectivos, a beleza é que quem quer começar agora é fácil, porque existem mais ou menos uns 40, 50 jogos no mundo inteiro e mais uma dúzia de doidão, que nem eu, que estuda isso no mundo inteiro. Tá? Então é fácil, quem quiser começar agora, ainda dá tempo de você começar a entender por onde, o que tem por aí. Tá? Eu, por exemplo, já produzi alguns jogos, como o Presente do Futuro. O Presente do Futuro, que inclusive em algum momento vai aparecer um QR Code, vocês podem baixar ele de graça. A versão free, tá? A ideia é que a gente produza uma declaração otimista de um futuro, dos muitos arquétipos que a gente tem, usando esses sinais, essas pistas ou tendências, né, mudanças que estão em curso, tentando responder algumas lacunas com cartas, que a gente vai escolher num processo ali dialógico e mediado entre os próprios jogadores. Ou seja, daqui a algum tempo, a gente vai resolver um determinado tipo de problema, porque um determinado grupo de pessoas, profissionalmente falando, criou um projeto e a gente vai explicar numa perspectiva, que é uma forma de tangibilizar essa visão, essa coisa boa que aconteceu nesse futuro que está por vir. Como, por exemplo, os jornais. Os jornais que vocês viram foram resultado de sessões, que eu já rodo esse jogo há uns bons 5 anos, nacional e internacionalmente, em diversos eventos e contextos, até contexto de empresarial, né, de consultoria, eu já rodei esse jogo. E a beleza é que a gente sempre consegue produzir alguma coisa que minimamente nos faz pensar, nos faz refletir. Numa era em que a gente tem tanto ruído, é importante a gente ver se ainda faz sentido aquilo que a gente está projetando, né? E eu tenho um desafio, tira a foto aí, vai. Tira a foto aí, e aí vocês têm aí o resto do send-off do final de semana para tentar produzir, quem sabe, algum artefato com essa proposta aqui, tá? Nesse período de tempo, a gente vai resolver um problema no contexto da educação, porque afinal, send-off, né? Porque os influencers criaram um movimento social e a gente vai explicar numa notícia. Então o desafio aqui é que vocês produzam essa notícia e me mandem, já vou dar os canais. Mas e psicologia, Arnaldo? Nesses 3 minutos, pouquíssimos que eu tenho agora para explicar. Quando a gente começa a refletir sobre essas notícias e tudo que a gente produz com esse tipo de jogo, a gente começa de novo a fazer as mesmas perguntas. O que me chamou mais atenção? Que sentimento esse futuro que eu mesmo criei está me afetando, né? E eu quero que esse futuro aconteça. Quando a gente faz esse movimento, a gente chama isso dentro da psicologia, né, de pensamento episódico do futuro. A gente projeta o nosso eu no amanhã e essa simulação com peças da memória nos ajuda a planejar, decidir e regular emoções, tá? Em voz alta, quando a gente debate esses futuros, a gente ainda está transformando essa prospecção num nível observável e colaborativo. E a gente está, quem sabe, desenhando projetos para novas políticas públicas, para novas visões de mundo e de sociedade, repensando os nossos sistemas sociais. Por que não? Parece absurdo? Tudo bem. Pensar sobre o futuro, ele precisa começar com propostas absurdas, tá? O riso, o estranhamento e o desejo vai provocar emoções antes mesmo da análise psicanalística. E na escola, se você é professor e está assistindo essa palestra, trabalhar com jogos prospectivos ajuda na orientação de futuros e projeto de vida, como eu falei.
né? Que é uma coisa tão muitas vezes abstrata de ensinar para as crianças e para os jovens, né? Sendo que a gente mesmo ainda não definiu a nossa vida, mas jogar com jogos prospectivos ajuda essa molecada a pensar no próprio futuro. Na clínica, esse movimento de pensar, e se isso acontecer, pode transformar, às vezes, uma ansiedade num ensaio estruturado, onde a gente consegue, inclusive, criar estratégias para lidar com esse sentimento difícil. E, por fim, na pesquisa, né, a gente tem ali uma intervenção que é replicável e vira instrumento de mediação e de medida, onde a ficção científica entra como ferramenta de pesquisa. É muito louco parar para pensar nisso, né? E parece muito absurdo, mas, de novo, o trabalho do futurista é abraçar a incerteza como parte do seu processo de pesquisa e metodológico. E aí, para fechar, ó, vai dar tempo, viu? O oposto do jogo, a McGonigal diz, não é trabalho, é depressão. Para psicólogos da plateia, e eu sei que você é um deles, Arnaldo, usar jogos, e a gente tem vários cases, né, de como o jogo ele pode auxiliar no processo terapêutico. Por que não a gente começar a usar os jogos prospectivos para, quem sabe, trabalhar, como eu disse, a ansiedade e outras questões psicológicas de uma forma ensaiada e criando essas estratégias junto com o paciente. E o Saint-Exupéry fala que a nossa tarefa não é prever o futuro, mas sim de o permitir. Então, que a gente possa criar futuros melhores, equânimes, e que sejam justos para todos, e não só para pequenos grupos, que seja de fato futuros que fazem a gente ter um otimismo tão necessário nos dias de hoje. Você vai mandar a tua produção lá para o meu Instagram e a versão mais maneira vai ganhar a versão PDF inteira do jogo que eu estou finalizando esse mês. Gente, obrigado. Muito bom, Foi mesmo? professor. Você está só me bajulando. Incrível, no tempo. Tá vendo? Mesmo você tentando me atrasar. Olha, ganhei brinde, olha que coisa boa. Obrigado. Obrigado você. Tá? Não vamos ter tempo para perguntas. Não tem. Esse é o momento que vocês fazem. Então, tá vendo? Você me atrasou, culpa é tua. Brincadeira. Poxa, peço desculpas. Vamos chamar aqui agora. Junta aí. Epa!